no ar novamente com mais um convidado. Antes de eu anunciar o convidado, Jardel, eu vou contar um caso. Tá eu, gente, entrando em contato com o meu convidado para ajustar o horário. E aí ele fala, pô, irmão, esse horário para mim é meio complicado, porque minha mãe entrega peixes e mariscos para alguns restaurantes. Você sabe que a família dele é que detém 80% da comercialização de peixe na cidade. É a família desse convidado. Você chega ali na feira, só tem a família dele ali. Vendendo peixe. Ave Maria, vem tudo de Acupe. Não é Acupe? Aí eu tô pensando que ele vai trazer pra gente, sei lá, um rabo de peixe, uma cabeça de peixe, o corpo do peixe, sei lá, o corpo inteiro, o peixe inteiro. A gente chega de mão vazia. Dá tempo de a gente abrir a porta. E eu tô pensando que a gente amanhã já ia comer a comida baiana. Vai achar. E antecipar. Pois é. E aí, Jardel, quem é nosso convidado de hoje? E aí, gente, estamos novamente aqui com vocês. Esse é o nosso segundo, vou falar segundo, né? Segundo episódio com o convidado, né? Na semana passada tivemos aqui com o Diego. E hoje nada mais, nada menos que ele, né? Júnior, ou conhecido como Edivaldo Júnior, ou professor Júnior, ou professor Edivaldo. Professor daqui da nossa cidade. É um cara que vem debatendo a política racial, tanto nas escolas quanto no nosso município. E nada mais justo do que trazer ele aqui para poder conversar com a gente, né? Então, quero apresentar a vocês, nosso professor Júnior, amigo querido da gente. E, para além de ser bom estar nesses espaços com ele, para poder conversar, para poder dialogar, é bom também a presença, né? Porque prometeu peixe, mas nunca trouxe um peixe pra gente. Jogue duro, Júnior, se apresente. Seja bem-vindo ao nosso pod Diversidade. Eu quero agradecer, né, meus amigos Danilo e Jardel, pela coragem de vocês de estar aqui se reinventando, né, nesse projeto, que é o Diversidade Pod, que é esse podcast que tem a possibilidade de mostrar, trazer outras perspectivas para a cidade, né? Ouvir as pessoas, ouvir as histórias, ouvir outras histórias. Tem um livro muito bacana que fala que existe um grande risco da história única. Então vocês aqui estão tendo o papel importante de trazer outras histórias, romper a história única e trazer a diversidade da cidade para que as pessoas possam ouvir. Eu estou muito contente de estar com vocês aqui. Eu vou trazer, prometo que a gente vai marcar um novo podcast e vou trazer uma moqueca de camarão aqui para a gente poder comer na mesa, ao vivo. Você vai ser o próximo convidado de novo. Quero nem saber. Vamos trazer ao vivo, ao vivaço. Antes de começar, Jardel, eu vou agradecer a Karina Marmichelli, para isso, que mandou esse mimo pra gente, né, Jardel? Sim. Ó, que coisa linda, gente. Que lindo, O velho. negócio tá estourado, eu vou Tá caber. bom. Meet, brindes e gráfica rápida. Ó que lindo. Obrigado, Karina. Obrigado, Michele. Vai ficar aqui no nosso cenário, viu? Obrigadão, viu? Um Ó, quem cheiro, gostou, um beijo. trabalho de qualidade. Quem gostou, ó, faz o contato aí com o WhatsApp das meninas. É o 71, claro, 99344 7376. Vou repetir. Olha a propaganda gratuita. 7376. Vou botar aqui, bota ali, Jardel, pra guardar. Bota aqui, né? Fica bonitinho, Muito bacana, né, velho? Ô Dan, você sabe, né, que Júnior tem um podcast também na cidade, que é o Nós. Você já foi lá? Já, também Também já já tive fui lá, já fui lá. Meu filho até a caneca eu roubei. Foi mesmo? Claro. Olha, quando eu fui, você não deixou levar nada, não foi? Não. Mas ó, meu nome é Catispé. E aí, Dan, Duque Júnior tem um programa na cidade, né, que debate a pauta racial. Não só a pauta racial, mas também a cidade. É muito importante isso e eu gosto demais de escutar, né? E assisto lá os takezinhos, inclusive um abraço para Emerson, que é da comunicação. Emerson e aí, estourado. hoje você aqui com a gente no Diversidade Pod, conta assim pra gente, né, que já hoje está construindo um podcast e você que já tem um podcast entrevista várias figuras na cidade. Então, tipo assim, hoje aqui o papo é bem descontraído, mas de uma pessoa que também tem um podcast. Para além de ser professor historiador, um cara político na cidade que debate a pauta e também tem um podcast. Então, tipo assim, que experiência é essa? O que é isso? O que é que hoje você vive assim dessa vivência de podcast? E compartilhe pra gente essa experiência, rapaz, né? já- Verdinho agora. É um negócio doido, né, velho? Eu não vou assim, quando a gente... Era o Novembro Negro, né? E aí eu tava em casa com o Emerson, conversando, poxa, é meu Novembro Negro, a gente vai fazer o quê? Não tem nada, velho. A cidade, o debate racial tá um pouco enfraquecido na cidade, precisa retomar alguma coisa. Eu falei assim, vamos fazer um podcast. Tinha uma sala lá, que na casa de minha irmã, que ela não usava, conversei com ela, ela emprestou a sala e a gente montou o podcast que era para rodar só no Spotify, porque era só áudio, porque a gente não tem estrutura. Como a gente não tinha estrutura,
Então a gente botou para rodar só no Spotify e chamou uma galera, né, uma galera negra da cidade para poder discutir a questão racial naquele novembro. Aí chamou Jardel, chamou Marcos Paulo, Negra Magna, só a negrada mesmo para poder conversar. E aí quando acabou, a gente faz por temporada, porque também a gente trabalha, tem família, tem outras demandas, né? E aí quando acabou a temporada, o Spotify tinha liberado para agora também, além de áudio, também ser vídeo. Massa. Além de áudio e vídeo. Aí eu falei, poxa, Emerson, o Spotify liberou para ser vídeo. Vamos organizar para a gente agora tentar, na próxima temporada, a gente rodar o podcast não apenas em áudio, mas também em imagem também. A gente meteu, colocou umas câmeras e tal. Aí foi nessa segunda temporada que já foi nosso amigo Danilo lá conversar com a gente. O negócio lá tá massa. de qualidade, viu? Da primeira. Deu um upgradezinho lá. E assim, uma experiência muito boa, acima de tudo, Jardel, mais Danilo, que assim, você acaba sabendo das histórias, de coisas da vida das pessoas que você, sabe, eu me encantei com cada história que eu conheci lá, que eu ouvi lá no podcast. Danilo contou coisas importantes da trajetória política dele, que eu falava, rapaz, isso é muito bacana. Então, Jardel, Ana Gomes, sabe? Eu lembro que a Ana Gomes falou sobre ela ter ajudado a construir o documento que criou a Constituição de 88. Então, assim, é uma coisa fundamental. É a possibilidade de a gente conhecer as histórias das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas conhecem Jardel, o militante partidário, o militante político, que já está em um espaço público, já está em um certo lugar, Danilo, da mesma forma, mas as pessoas não sabem, na verdade, a trajetória. Qual o caminho que foi percorrido. Porra, quando o Danilo falou, rapaz, eu fui o cara que trouxe para Camaçaré chamada Feijoada Colorida. Que eu ouvia falar da Feijoada Colorida, nunca pude ir, mas ouvia falar, uma coisa que a cidade falava. E agora eu estava sabendo, a partir do podcast, me deu a possibilidade de saber que quem inventou, construiu, pensou essa ideia foi Danilo. Então, o podcast, o Nós, me deu essa possibilidade de poder descobrir detalhes da vida das pessoas, não detalhe da vida pessoal, né, de cada um, mas detalhe da contribuição social que essas pessoas têm dado para a cidade e que no dia a dia passa meio que despercebido. Então, acho que o podcast me deu essa coisa boa. Que bom. Essa novidade. Que bom. Foi muito legal isso. Eu tenho dito sempre, Júnior, que, né, como o Jardel mesmo falou, Júnior é professor, né, historiador, né, Júnior? É um professor, pesquisador, né, historiador. Isso é fera. É porque bacharelado é historiador, né? Essa onda. É fera. E eu estava lendo outro dia na internet de alguns anos para cá tem aumentado o número de crimes racistas e de crimes LGBT-fóbicos. Na sua humilde opinião, Júnior, o que é que você acha que contribuiu para que esses números aumentassem de maneira tão drástica? O que você acha? A gente vive, Danilo, em um momento assim muito difícil. E não é uma coisa do Brasil, Jardel. Sim. É uma coisa do mundo, né? Você tem setores da sociedade que buscam viver em um período histórico que a gente já tinha superado. Então, a ascensão do fascismo pelo mundo fez com que discursos que já tinham sido vencidos, eles voltassem a poder reinar. Isso acontece também porque, assim, começou a se construir uma ideia, né, a ideia do politicamente correto. E politicamente correto é uma coisa difícil de se viver, porque a vida no politicamente correto é a vida racional pura. Pura. Então você pensa para falar uma sílaba. Sim, e a vida racional pura, ela é dura. Ela é dura porque, evidentemente, Danilo, na vida racional pura, você vai abrir mão de fazer uma brincadeira que você e seu amigo se divertia pra caralho quando você contava aquela piada. Verdade. Né? Quando você fazia aquele humor ou falava uma coisa. Isso não está, evidentemente, errado. Porque a gente compreendeu que existem alguns tipos de brincadeiras que, por trás da brincadeira, tem uma ofensividade, tem uma agressão, uma violência. E os setores mais progressistas trouxeram essa ideia do politicamente correto, que seria a gente vencer alguns tipos de práticas que já estavam cristalizadas na sociedade,
mas que a gente, a partir do conhecimento, do estudo e com o passar do tempo, a gente compreendeu que essas práticas são práticas violentas, que violentam pessoas, que marcam pessoas emocionalmente, psicologicamente. E rapidinho, não te cortando, mas cortando. Pode falar. Esse politicamente correto também surge um mimimi. E surge o mimimi. Vem né? dessa vertente. Vem dessa vertente, né? Então, aí a extrema-direita, né, essa galera ligada ao fascismo, chamou essa ideia do politicamente correto de mimimi, para descredenciar esse politicamente correto. Porque, só para eu não perder o raciocínio, porque essas pessoas, elas buscam viver nesse tempo em que o cara faz piada homofóbica para ser engraçado, piada racista para ser engraçado. Então, eram sentimentos que já estavam cristalizados na sociedade brasileira. Então, o cara fazia uma piada com o cabelo de alguém, com o nariz de alguém, com a fisionomia da pessoa, com a opção sexual da pessoa. Até dentro das nossas casas. Nossos pais, nossos tios, na sua maioria, esse tipo de piadas, de brincadeira, são feitas pelos homens, porque tem um teor do machismo aí. E essas pessoas, então, começou a tentar, né, descredenciar o politicamente correto e começou a acreditar que reclamar de piada racista é mimimi, reclamar de piada homofóbica é mimimi, porque essas pessoas realmente querem voltar a viver um tempo que já não é mais possível. E aí a gente tem um aumento crescente, né, dos crimes raciais, dos crimes homofóbicos. Então, a gente vê isso, e não só do ponto de vista simbólico, ou até verbal, mas também do ponto de vista físico. Sim. Então, várias pessoas sendo agredidas por ser homossexual, várias pessoas sendo agredidas por ser negra, sendo assassinadas por esse motivo. Então, você tem aí um problema sério, e eu acredito que isso tem a ver com a ascensão do fascismo, dessa extrema-direita, desse conservadorismo extremo, né, no mundo inteiro. Eu digo sempre que quando você ouve um branco falando sobre racismo, ele é politicamente correto. Mas quando você vê a negada falando da dor dela, é mimimi. Né? E esse termo, para mim, mimimi, é sempre para deslegitimizar a dor do outro. Eu acho que a dor do outro ela existe e tem que ser legítima, sim. A gente tem que ser empático com o outro. E tem uma frase que fala sobre isso, né? Que a mãe pergunta para o filho. O filho pergunta para a mãe, na verdade, mãe, o que é mimimi? Aí ela responde, né? É aquela dor que a gente não sente. Ou seja, o mimimi para a sociedade que criou esse politicamente correto, ele vem da dor que ela não sente. Então, se ela não sente, não tem porquê ela achar que é certo ou que para ela não vai doer. E aí só fazendo rapidinho uma correção, né? Porque eu sei que depois as pessoas elas falam sobre isso, né? Que o nosso Júnior falou sobre opção e, né? Não se usa mais o termo opção, e sim orientação sexual, né? Para o povo depois. Vou me ajudar. Quando eu recebi Danilo lá no podcast, eu disse a ele que o debate do mundo LGBTQI a mais. Eu já vi até um termo novo. Eu vi um termo novo, é o que mesmo? IP, né? Acho que é IP+, né? IP+, eu vi esse termo novo. Eu até copiei na minha agenda. Então, é um debate novo para mim. Né? Então, ainda vou cometer falhas, vou cometer erros. E eu acho que convivendo com pessoas que fazem parte dessa luta, que luta por isso, é que a gente vai poder aprender. O mais importante é a gente estar aberto. Exato. Né? E é o que eu estou muito aberto para aprender com vocês sobre essa pauta, sobre como se comportar. Do meu ponto de vista, a gente precisa se policiar todo dia, porque eu sou um homem criado no machismo, eu não tenho como fugir disso, né? Nós somos, é verdade, mas eu me policio todo dia para não cometer violências contra as mulheres, não fazer piada machista, não fazer piadas homofóbicas, então não fazer piadas que possam gordofóbicas ou o que seja, para poder eventualmente machucar ninguém. Eu digo na sala de aula para os meus alunos sempre que aquele que ri da dor do outro é sádico. Com certeza. É sádico, alguém que ri da dor da outra pessoa. É bom quando a gente pode rir junto da mesma piada. Mas quando a gente ri, alguém sofre pela piada que a gente conta, isso não é uma piada, isso é sadismo. É o que eu digo sempre. Brincadeira não mata, não fere, não machuca. Então, se você fez uma fala em que machucou e que feriu e que causou a morte daquela pessoa, não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso para mim é crime. É crime, com certeza. É um crime disfarçado de brincadeira. Sim. Para mim isso aí. E essa coisa do mimimi, isso é fundamental, porque às vezes eu estou assistindo a sessão do Parlamento de Camaçari e às vezes alguns vereadores usam esse termo.
deixa de mimimi. Então é lamentável quando um parlamentar usa a tribuna, né, do Poder Legislativo e se apropria desse tipo de fala, porque ele acaba deslegitimando a luta de várias pessoas que estão do outro lado. Como seria também um professor como eu chegar na sala de aula e usar esse tipo de discurso também. Porque ali, Danilo, eu sempre digo, nós estamos aqui em um podcast. Um podcast não é uma conversa de boteco. Que você se junta ali com 2 amigos, 3 amigos, é aquilo que vocês falaram ali, ficou ali. Não. Um podcast, quando a gente sair daqui, as pessoas que estão nos acompanhando, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1 milhão de pessoas que estão nos vendo. E a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente vai falar. Claro. A mesma coisa é alguém no parlamento, a mesma coisa é um professor na sala de aula, porque a gente precisa se comportar de forma com que a nossa fala possa ajudar a construir, não a desconstruir ou a deformar as pessoas. Então, evidentemente que esse termo mimimi é um termo péssimo, horrível, porque deslegitima a luta e a dor do outro. Né? E a dor do outro. Sim. Quando o Júnior falou de sala de aula, né, me lembrou muito daquela lei 10.639, né, que é a lei que obriga o ensino... Do estudo da cultura indígena e afro-brasileira. Isso. A da cultura indígena é 10.600. É porque a lei deu alterada, né? Tinha criado sua lei que era só do ensino da história da cultura. Que foi de 2003. Aí depois deu alterada para incluir indígena também. Você acha, Júnior, que se houvesse de fato a obrigatoriedade, que fosse cobrado mesmo dos gestores, esse ensino dentro das salas de aula, você acha que diminuiria mais os casos? Claro, é fundamental. Acho que a educação é um caminho possível para a gente poder melhorar as coisas, para a gente poder mudar a sociedade. Nós somos resultado da educação. Né? Nós somos resultado disso. Eu disse ontem em uma atividade que eu participava que eu despertei para a luta, para o debate social, para a luta social na escola. Sim. Foi com um professor que fazia debates com a gente, que levava a gente para a Câmara de Vereadores, professor Ari, meu querido professor Ari, né, que agora está em Cruz das Almas, dando aula no IF, um beijo para ele. Sei que depois ele vai ver a gente aqui. Uma hora dessa, quando ele estiver em casa, vai estar no YouTube lá, né? Então, professor Ari. Então, foi com o professor que a gente despertou a nossa consciência para a vida política, para o debate, para a defesa do direito, da justiça, da igualdade. Então foi na escola. Então acho que a educação, Danilo, tem um papel fundamental nesse processo. E a família. E a família. Porque quando a gente chega na escola, a gente percebe que os alunos acabam repetindo práticas que eles veem dentro de casa. As piadas que ele vê o tio contar sobre um amigo, sobre um vizinho, o pai falar de alguém, mas, sabe? Te interrompendo, é o que eu digo sempre, que a gente é o meio que a gente vive. Se essas pessoas vivem nesse meio, vai ser esse meio que ela vai replicar para elas. E aí a escola precisa fazer esse contraponto. Sim. Porque nós estamos falando de uma sociedade em que talvez os pais desses alunos, eles não tiveram a oportunidade de estar na escola. Muitos deles tiveram que trabalhar cedo, não teve a chance de estudar, não teve a oportunidade de ter conhecimento escolar, científico e por aí vai. Mas esses adolescentes estão na escola. E aí então cabe à escola tentar fazer esse contraponto. Se a família tem dificuldade de orientar essa criança, de dar a ela a formação social, política, capaz de construir um mundo mais colaborativo, mais diverso, como a gente está aqui no Pod Diversidade, né? Um mundo mais diverso, vamos nós da escola fazer esse contraponto. Agora, falta compromisso, porque a lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e indígena no Brasil, não há punição para quem não cumpre a lei. Uma matéria recente mostrava que 3 de cada 4 escolas não aplicava o ensino da cultura indígena afro-brasileira na educação pública do país inteiro. De cada 4 escolas, 3 não aplicava, apenas uma. Então, e aplicava como por boa vontade. E aquelas que não aplicam, qual a punição? O que vai acontecer com essas escolas, com os gestores? Né? Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque toda lei ela precisa dizer o que precisa ser feito, mas também ela precisa apontar, se você não fizer, qual vai ser a punição, né? Que você vai ter que pagar. Mas nesse caso a lei não tem.
Então, é uma lei que obriga as escolas a fazer, mas se as escolas não fizerem, se o secretário de Educação não implantar, evidentemente, nada acontece. Então, acho que há um desafio grande da gente poder pressionar as gestões escolares. É preciso que tenha também legisladores com compromisso com isso. Então, por exemplo, hoje como é que chama? O presidente da Comissão de Educação do nosso município é uma figura que acha que essa pauta não é uma pauta importante. Então ele não vai defender isso. Ele não vai procurar saber da escola se a lei está sendo aplicada, se a educação afro-brasileira indígena está sendo aplicada dentro da escola. Mas ele não sabe como isso é importante para o reconhecimento daquelas crianças. Porque esses meninos, Danile e Jardel, eles estão na escola desmotivados, eles estão na escola desacreditados por uma das coisas simples, porque eles não se reconhecem. Ele olha para a sociedade e ele não se vê. Ele não vê a história da vida deles. É verdade. Né? A gente sabe, Danile, que se reconhecer é fundamental. Quando você se entendeu como um homem gay, tô certo, gay? Tá. Né? A sua vida mudou, você sabe disso. Completamente. Né? Quando a gente não se encontra, a gente acaba vivendo na sombra. A gente vive pela metade. E agradeço muito a minha família, né? Você falou sobre isso no podcast, que te apoiou muito, você falou isso comigo no podcast. Então, quando você não vive quando você vive na sombra, você vive pela metade. É verdade. Você vive pela metade. Quando você não se reconhece, não se encontra, não sabe quem é você, de onde você veio, a sua vida é pela metade. É diferente do menino branco da escola particular. Ele sabe de onde veio, ele sabe quem é o avô dele, ele sabe qual é a origem étnica dele, ele sabe que o bisavô veio da Itália num navio assim, ele sabe que não sei quem veio da Rússia, veio de não sei aonde. É diferente, então ele chega na escola de cabeça erguida. Até o próprio sobrenome dessas pessoas já diz quem elas são, não de é? onde elas vieram. Então eles erguem a cabeça porque eles conhecem a história deles. Eles podem chegar em qualquer lugar e contar essa história. Verdade. E o menino negro, ele não sabe da história dele. O menino indígena, ele não sabe da história dele, porque esse é o risco da história única que a escritora africana fala. Porque a história única, o problema da história única é que ela vai acabar excluindo uma parcela gigantesca do processo. E esse é o desafio, é um grande desafio. Então a escola é um lugar, é um espaço fundamental. Toda pessoa tem que passar na escola. Todo cidadão, ele passa pela escola. É as duas instituições que todo mundo tem que passar um dia na vida. É a família e a escola. Então, essas duas, na minha cabeça, precisam estar juntas, dialogando, conversando, se inteirando. Por que é tão difícil trazer a família para a escola? Eu sou da época, Júnior, né, que existiam as reuniões de pais nas escolas. Eu particularmente, não vejo mais isso. Né? Vai ter reunião de pais na escola. Eu cresci com isso lá no Luiz Rogério, lá na escola Edivaldo Boaventura, e hoje em dia eu não vejo mais isso. É bem pouco. Né? Parece que a responsabilidade do ensino está na mão da escola e da educação também está na mão da escola, né? Mas tem a educação familiar, que é, para mim, a base de tudo. Também que o seu caráter, a sua personalidade, você vai construir dentro de casa, você não vai construir na escola. A escola vai ser só um complemento. Vai lapidar, vai ajudar você, exatamente. Né? Mas a base vem de casa. Vem de casa. É lá que você vai construir o caráter baseado no caráter do seu pai, de sua mãe, de seu irmão, a personalidade. Né? E acho que isso, para mim, não é o papel da escola. Né? Como você falou, para mim, o papel da escola é lapidar essas pessoas. É despertar o tino, o dom, né? dessa juventude, dessa meninada. Não ensinar o que... Né? Sim. Enfim. Deixa eu trazer um pouco da história também para a nossa conversa. Em 2014, não foi que eu te conheci? 2014, eu era estagiário da Câmara de Vereadores daqui do município. E aí eu comecei a conhecer pessoas, né, que inclusive hoje eu tenho pessoas formadoras do meu caráter, né, da pessoa que eu sou. E no meu ensino fundamental, eu sempre via a história de uma forma negativa, né? Primeiro porque eu tinha uma professora que ela chegava na sala de aula,
só colocava a gente para ler o livro de história, mas nunca explicava, nunca entrava a fundo. E quando chegava o novembro, a gente só fazia, né, aquele desfiles bonito para falar sobre o mês da consciência negra. E aí você já sabe, né, todo aquele papo. E aí quando eu saio do ensino fundamental e venho para esse mundo, né, aqui fora, para além de já estar ali dentro do movimento estudantil e começar a conhecer a pauta racial, eu venho para uma realidade totalmente diferente de um ensino que eu não tive, que eu fui sendo formado na prática, né? E aí eu lembro, uma vez teve uma campanha Negro Presente em tudo que vejo na cidade. Eu fiz, ele fez também. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra, porque era assim, era o carro-chefe do mês de novembro na cidade. Era verdade. Quem é negro nessa cidade não queria participar daquela campanha. Tipo, era muito assim, massa, né? Todo mundo queria participar e, para além de participar, a gente se aceita e a gente se vê nos espaços. E aí foi nesse começo, né, que eu conheci uma figura, né, que começou a me mostrar que a história, para além dela valer a pena, ela é um mundo de vastidão e de autoconhecimento. Né? Eu, por exemplo, hoje tenho a noção de que eu não sou herdeiro e nem descendente de escravos. Eu sou descendente de reis e rainhas que foram escravizadas. Né? E aí, se você for trazer aqui para a mesa, a gente tem uma pauta racial muito vasta, inclusive de contradições dos nossos livros de histórias, que eu acredito que precisam ser atualizados. E aí, nesse misto de informações, eu conheço Júnior, né? Ali na Câmara de Vereadores, e eu comecei a conhecer a pauta racial, mais do que eu comecei a conhecer a pauta racial, eu conheci a história. Né? E foi através de Júnior e mais umas, acredito, de outras 2 pessoas, foi quem me fez despertar, né, querer fazer o Enem para poder cursar a licenciatura em História. Né? Não queria fazer História, eu queria fazer a licenciatura, porque para mim é mais vasto. E aí, por que eu quero te dizer isso? Né? Porque hoje você está dentro da sala de aula e você está lidando com uma juventude totalmente diferente da minha época. Na minha época, o meu sonho era adentrar a universidade, muito por compreender que é importante para mim, e hoje por entender que eu sou o único da minha família de gerações a estar na faculdade, né, a conquistar um diploma superior. E a gente vê hoje essa realidade de que as pessoas elas não têm mais o sonho de fazer a universidade. Hoje elas querem serem blogueiras, não estão errados, tá? Hoje, se você for pegar aí a quantidade de pessoas dos 30 anos abaixo que são milionárias, são muito grandes, porque essas pessoas estão ficando ricas muito mais rápido graças à internet. Elas hoje querem ser blogueiras, hoje elas querem ser digital influencer, hoje querem ser TikTok. Enfim, a tecnologia ela nos trouxe uma vastidão, tanto de pauta como também de acesso a informações e muitas coisas. Então, trazendo para o contexto hoje do Júnior, que é o professor de sala de aula e que tem que lidar com isso e de que entende que o ensino superior ele é importante. Qual hoje para você é o preço da liberdade? A gente sabe que a liberdade ela é vasta, mas nesse mundo hoje de liberdade, qual é o preço? Eu sempre gostei de uma frase que eu aprendi com meu irmão, com Emerson. Eu sempre repito isso para as pessoas. Liberdade também é prisão. Concordo. Então, porque não existe liberdade absoluta. Aquele que acha que é livre, extremamente livre, absolutamente livre, e que se apega à ideia da liberdade sem nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade, está preso. Sim. Ele está preso a essa ideia de liberdade. E eu sempre digo aos meus alunos que liberdade, você só pode estar livre se você tiver responsabilidade, se você tiver compromisso, se você tiver, como é que eu posso dizer, quando os atletas que fazem, né, que é você fazer uma coisa atrás da outra, manter a sequência, né, como é que chama essa palavra? Disciplina, né? Eu não jogo bola, eu nem sei. Mas aqui também só joguei baleou. Serve pra tudo na vida, porque eu usei o esporte justamente para lembrar. Mas só pode ter liberdade se você tiver disciplina. Porque não dá para você achar que você é livre colocando a responsabilidade das suas ações sobre Danile. Que liberdade é essa? Que eu posso então chegar a Jardel para Danile resolver para mim? Isso é liberdade? Então, a gente vive uma ideia distorcida de liberdade.
Os jovens, infelizmente, acham que ser livre é poder tudo. É querer tudo e é fazer tudo. E justamente, essa liberdade não é isso. Você pode fazer tudo e querer tudo, não tem nada equivocado. Mas querer tudo e fazer tudo lhe dá também responsabilidade. E é essa parte que eles não querem. E sobre essa questão de ser blogueiro, eu acho que a internet abriu muita possibilidade para muitas pessoas pobres poder ficar conhecido, né? Ficar famoso, melhorar a sua vida. Mas luva de pedreiro eu só conheço um. Não conheço mais, não tem 200 luvas de pedreiro. Essa é a grande realidade que os jovens da periferia precisam entender. Entendeu, Danilo? Então, trabalhar na internet é muito bacana, mas a internet também é um espaço para poucos. As pessoas não conseguem ver isso, porque às vezes o cara tem 100 mil seguidores, mas ele não mostra qual é a realidade da vida dele de fato. Uma realidade fantasiosa, né? Fantasiosa. Ele vende para as pessoas que ele está rico, milionário, mas só que o carro não é dele, a casa não é dele, é só para fazer o vídeo, sabe? A TV não é dele. Então a gente tem um exemplo aqui de um grande blogueiro aqui do nosso estado que vendia, que estava tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade ele estava endividado até o pescoço. Que era o Doom Ice, né? Sim. Né? O Doom Ice. Então, o que eu digo aos meus alunos é o seguinte: seja blogueiro, mas faça faculdade. Porque você vai ser um blogueiro melhor, diferente. E dentro desse mundo da internet, existe também o racismo. Claro. Porque se você pega as grandes contas, 90% delas são de pessoas brancas. Minha esposa segue uma psicóloga, né, que tem uma conta gigante, né, até baiana ela. Aí a Hotmart montou um workshop, sei lá, um coquetel, para poder parabenizar os influenciadores que trabalham, né, na plataforma deles, né? A Hotmart é a plataforma que você paga o curso, você compra o curso e é através dela que você paga. Então ele chamou os maiores influenciadores que negociam, né, na sua plataforma. Para fazer um coquetel e oferecer um coquetel para essas pessoas. Aí a primeira pergunta que eu fiz à minha esposa, que acompanhou essa live dessa psicóloga, eu disse a ela quantos negros tinham lá entre as maiores contas que negociam na Hotmart? Nenhum. Quantas mulheres tinha? Apenas 2. Como eram elas? Brancas. Esse é o mundo da internet. O racismo está lá também. O racismo está lá também. Porque o menino negro que cresce na rede, por exemplo, ele vive como? Fazendo uma mídia para ganhar uma pizza. Fazendo a mídia para ganhar uma camisa. Para ganhar uma bermuda. Mas isso não mudou a vida dele. Ele mora na mesma casa, no mesmo bairro, passando os mesmos perrengues que ele passa no dia a dia, sem transporte público, vítima da violência, do preconceito. Nada na vida dele alterou. Então, o racismo também está na rede. E aí, por isso que eu digo aos meus alunos, quer ser blogueiro? Seja, não tem problema nenhum ser blogueiro, cara. É uma oportunidade, é uma chance que a vida te dá. Mas faça faculdade, porque você vai ser um blogueiro diferente. A universidade vai lhe ajudar você a olhar para esse campo de forma diferente. Porque não se engane, essas pessoas que estouram na rede social, elas estudaram. Luva de pedreiro é uma exceção. É uma exceção à regra, alguém fora da curva. É alguém fora da curva, né? Então, mas a maioria, quando você pega os grandes nomes que tem grandes contas, então, na sua maioria são pessoas brancas e que eventualmente tem muito investimento por trás. Tem muito investimento, porque vocês sabem que estão montando aqui o Pod Diversidade, o custo que é montar um podcast. É fácil montar um podcast? Não é um custo gigantesco. Que menino jovem da periferia tem condições de montar um podcast? Eu tenho alguns alunos que querem montar um podcast. Direto eles falam comigo. Eu disse a eles, se vocês quiserem, eu posso lhe ajudar, não tenho dinheiro. Porque para montar... Eu tenho incentivo. Eu tenho incentivo. Agora, ainda que eu disse que a eles, monte para rodar no Spotify, que é só áudio. Fica mais fácil. Até em um quarto da casa de vocês, você pode fazer. Marque um dia que eu vou lá e ajudo vocês a montar direitinho, né? Mas é difícil. Até hoje eles não conseguiram, né? Porque é difícil, é investimento. Então essas pessoas têm investimento por trás, têm estrutura, têm apoio familiar para que essas contas possam estourar. Então, e é isso que eu penso sobre esses jovens. Eu penso que eles podem ser
ser tiktokeiro, que eu brinco com meus alunos assim. TikTokeiro. Vai ser tiktokeiro, vai ser tiktokeiro, seja tiktokeiro. Mas estude, rapaz. verdade. Você vai ser um tiktokeiro melhor, evoluído, pô. TikTokeiro, vou guardar isso. Eu falo assim com também eles. gostei. Vocês vão ser um tiktokeiro melhor, não tem nenhum crime ser tiktokeiro, não. Agora, ser tiktokeiro burro é foda, velho. Ô, Júnior, quando ele falou, Jardel, que tem muita gente que faz por causa de uma pizza na camisa, eu tava olhando. Ele, toda vez que eu encontro o Júnior, ele tá com uma camisa diferente. Vem cá, é você que cria esse negócio, é? Eu que crio, velho. Rapaz. Eu que crio, bicho. Então a gente tem duas cobranças. A primeira é a muqueca de camarão que ele vai trazer. É uma camisa. E no próximo agora você vai trazer uma camisa. E eu quero uma dessa, viu? I love quebrada. Eu Eu também. Crio, velho. Eu fico quero a vendo. minha I Love quebradinha. Aí vai ser bom demais. Então é isso, velho. Acho que a gente tem esse desafio grande na educação, né? De tentar mostrar para esses meninos o que é liberdade de verdade. Não dá para ser livre sem ter responsabilidade. E eu sempre tento tratar meus alunos assim na escola. Eu digo a eles, ó, como eu dou aula para ensino médio, eu sempre digo a eles assim, ó, aqui ninguém é criança, todo mundo aqui é adulto. A maioria de vocês já fazem sexo, muitos já são noivos, outros já são casados. Então, aqui ninguém é criança. Aqui vocês vão ser tratados como um adulto que faz escolhas, e a escolha que você fizer vai ter consequência. Então, escolha bem. Então, eu tento dar essa responsabilidade para eles, porque eu digo sempre a eles assim, aqui, se você errar, dá tempo corrigir. Mas lá fora, se você errar, talvez não dê tempo. E a liberdade tem um preço, né? Demais. Seja ele seja um preço bom, um preço ruim. Ela sempre vai ter uma tem um cobrança. preço muito grande, é verdade. Né? Sempre vai ter cobrança. Eu estava pensando aqui, Júnior. Você acha, então, que seria o caso de leis mais severas para a gente conseguir diminuir ou fiscalizar essas leis? Porque eu digo sempre que, infelizmente, eu acho que o nosso Código Penal brasileiro é muito falho. Né? Porque sempre um advogado vai lá, acha uma vírgula fora do lugar para soltar alguém que comete um crime. Você acha que, nesses casos, seria necessário leis com punições mais severas? Eu penso, Danilo, que assim, eu acho que a gente tem muitas leis e as nossas leis são severas, mas são severas apenas para uma parcela da população. Essa, para mim, é a grande questão, porque as mesmas leis que punem um menino negro que é pego com um baseado na esquina, é essa mesma lei que solta o filho de uma desembargadora e manda ele para um hospital psiquiátrico. Então, eu acho que o nosso problema não está numa questão de legislação. Eu acho que está muito mais em um preconceito que há também dentro do sistema judiciário. Né? Você falando isso, eu lembrei de todo mundo hoje em dia que comete um crime tem um transtorno mental. É. Nunca vi um Brasil com tantas pessoas com transtorno mental, Imagine, né? todo mundo é doido no Brasil agora. Todo mundo é doido. Todo mundo é maluco. Porque todo mundo comete um crime e aparece um laudo dizendo que o cara tem depressão, tem ansiedade, tem não sei o quê. Quer dizer, eu não estou aqui de forma nenhuma querendo desmerecer o trabalho do psicólogo, não é isso que a gente está querendo fazer aqui, não. Né? Se tem um laudo médico, tem um especialista que dê esse laudo, né, que ele seja aceito, porque aí tem uma questão científica por trás. Mas dizer que também as pessoas muitas vezes estão se escondendo atrás disso, pelo menos a minha observação, para poder fugir das suas responsabilidades, eu acredito que também isso também aconteça, né? Pessoas que, de certa forma, desvirtuam da ideia de que seria realmente um trabalho sério de alguém que tem algum tipo de transtorno, que tem ansiedade, depressão, porque a gente sabe que são doenças sérias e que as pessoas, de fato, sofrem com esse problema. Agora, tem umas pessoas, uns malandros, né, que, infelizmente, acabam se aproveitando aí. É verdade. E isso é muito nítido em tudo, né? Principalmente na corporação. Eu estudei há pouco, né, o Código Penal Militar, enfim, toda essa questão aí de concurso, e é nitidamente, claramente, você vê que quando a gente fala de que tipo a PM ela é racista, a gente não fala simplesmente da boca para fora, né? A gente fala com base no que a gente vê no dia a dia, no que a gente vivencia nas nossas periferias, e isso a gente não pode ter medo de falar, sabe? Construir uma sociedade antirracista não é fácil. E construir uma escola antirracista, uma corporação antirracista, é muito mais difícil também. Muito porque, se você parar para analisar, acho que de 100% da corporação aqui da Bahia, né, da Polícia Militar,
90% são pessoas negras. E onde é que estão essas pessoas? Estão nos embates, né, nas operações. E existe aí o diálogo e a conversa sobre quem é que mata quem. Né? Então, é uma falsa guerra às drogas que no nosso dia a dia a gente vê como é que funciona. É o genocídio da juventude negra que no nosso estado, a cada dia mais, é muito mais alarmante, maior, e aí a gente precisa identificar onde está o problema, e o problema, e essas pessoas, ela tem cor, ela tem endereço certo, e ela também tem o alvo. Né? Então, assim, esse contexto hoje da política de segurança pública do nosso Estado, que é uma política racista e que não funciona para nós, né? E exemplo disso aí você vê o encarceramento da juventude negra e do povo negro, que é um encarceramento em massa e de que muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não tem a resposta, a gente não tem a solução. Né? Então vai ser sempre essa política falha de que a gente está cada dia mais crescendo enquanto população e o nosso povo está morrendo. Né? Então, Danilo quer complementar também, né? Eu ia dizer que, quando acontecem esses casos, são sempre um caso isolado. Não é um caso isolado, é um caso isolado, é um caso isolado. A gente sempre termina nesse caso isolado. Sim. A gente nunca vê a resposta. Eu vejo muito que, para mim, isso é a síndrome do capitão do mato. Quando a gente pega assim, um exemplo, 2002, né, o Observatório da Segurança, da Violência, divulgou que 2 estados, 100% das pessoas assassinadas pela polícia, 2 capitais, na verdade, Salvador e Fortaleza, foram as 2 capitais onde 100% das pessoas assassinadas pela polícia eram pessoas negras. 100%. Não tinha um branco que a polícia matou. Né? E, assim, há um processo de genocídio dessa população. Não é só porque as pessoas que morrem não são pessoas que não são policiais. É porque, dentro desse processo, as pessoas que morrem são negras. Quando não é alguém que está ligado a alguma coisa errada, ou um negro que está na periferia, que morreu, que matou, tal, não sei o quê, é um policial negro que também é morto. Exato. Então, o negro ele acaba sendo a vítima nas 2 pontas da balança. Seja do lado da corporação, seja do lado da sociedade. Então, é o sistema colocando os negros para se matar. E aí, o do Capitão do Mato, é o sistema colocando os negros, né, o Capitão do Mato, para perseguir os negros que foragiam. Então, para tomar conta, para castigar, para punir o outro negro. Então, é isso que acontece. Lá, infelizmente, eu vi, tem uns dias, uns meses, eu acho, o debate sobre colocar câmeras num fardamento do policial. E parece que o governo do Estado está sendo contra, não quer colocar. E estudos importantes já mostrou que deu certo no Estado de São Paulo. Que o número de homicídios reduziu drasticamente, de adolescentes, de pessoas que vivem na periferia. Então, por que não colocar? Por que o Estado insiste em dizer para o policial, e aí é importante que os policiais eles entendam isso, porque o policial... Eu tenho 2 amigos, né, que passou agora num concurso da Polícia Militar. E ele acha que eles vão resolver o problema da segurança pública da Bahia. Eles acham que eles vão resolver. Então, o policial ele acaba incorporando o espírito do herói. Sim. Não, eu vou resolver. Tem ali um crime ali, eu vou resolver. Mas esse policial tem família. Sim. Ele tem filho. Tem esposa, tem mãe, tem amigos, pessoas que estão esperando ele voltar para casa, para dar um abraço e dizer eu te amo, para comemorar o próximo aniversário, para passar o Natal junto. Agora, o problema é que a política pública de segurança coloca a responsabilidade da segurança pública na ponta, na mão do policial. E é por isso que não pode ter a câmera, porque a câmera vai tirar esse sentimento de heroísmo. Porque com a câmera, o policial ele vai ficar mais constrangido em tomar algumas decisões, em fazer algumas coisas. E agora você vai precisar ter uma política de segurança de verdade, que funcione. Né? Então, assim, é lamentável. Isso faz parte do processo do racismo. Como você falou, a maioria dos policiais que estão na ponta são negros. A Bahia tem... a maioria dos policiais baianos são negros, mas a maioria dos policiais que está no comando da corporação são brancos. Verdade. Mas quem está na ponta morrendo são os policiais negros, matando a população negra nas periferias.
e morrendo por essa mesma população negra nas periferias, percebe? Então, assim, uma colega usou na faculdade um termo um dia desse, que eu não lembro muito bem, mas é assim, a gente está no beco sem saída. A comunidade negra ou se organiza, ou ergue a cabeça, né? Se organiza, tenta revolucionar esse Estado. Eu estou falando aqui no sentido não de fazer revolução, pegar arma, matar ninguém, bater ninguém, né? Não é isso? Mas revolucionar no sentido positivo mesmo, de repensar, escolher melhor os seus representantes, ou a comunidade negra entende isso, ou vai ser cada dia mais difícil. Vai ser cada dia mais difícil. Estou vendo que você trouxe um livro de Djamila Ribeiro. É seu livro de cabeceira? Não, eu trouxe porque você me disse que eu tinha que trazer um presente, né? Para deixar aqui. E assim, então esse é o mimo que vai compor o nosso cenário, é isso? Eu queria trazer esse livro aqui, que eu sei que vocês vão receber várias pessoas aqui. Muita gente dessa cidade. E mesmo as pessoas que vão vir aqui, eventualmente, são pessoas que conhecem a pauta racial, que se debruça, que entende o que a gente está falando aqui, o que a gente está discutindo. E como esse é um pequeno manual que dá uma introdução, claro que você vai ler isso aqui, você não vai entender tudo sobre o racismo no Brasil, mas vai dar para você dar um norte, dar uma ideia, vai mostrar para aquelas pessoas que acham que a pauta racial não é importante ou que é mimimi, né? Vai mostrar por que é importante isso aqui. Por que essa pauta é fundamental? Por que discutir isso é importante? E as pessoas precisam entender que é importante não só para os negros. É importante para os negros, é fundamentalmente importante para os negros, mas ela é importante para o Brasil. Para o Brasil. Porque quanto mais inclusão, quanto mais pessoas incluídas, quanto mais pessoas vivendo bem, melhor o Brasil vai estar. Não vale a pena ter um país que uns têm tudo e outros não têm nada. Entendeu, Danilo? Então eu trouxe esse livro para isso, que é justamente para poder deixar aqui, para que as pessoas que vão vir aqui no cenário, enquanto o programa começa, um intervalo, alguma coisa, elas possam pegar para poder dar uma lida, ler alguma coisa. Pegar, dar uma lida, né? Sim, que massa. O Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Antirracista, muito bacana. Como é que é aquela frase? Não precisa. Como é que diz? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Pô, Júnior, muito bem. Bota uma dedicatória aqui pra gente. Pra gente que eu tô dizendo é pra gente da equipe do Diversidade Pod. Da equipe? Não, claro, Diversidade Pod não é só eu e o Jardel, não. Tem uma galera que faz esse negócio acontecer, meu irmão. Oxi. Bota agora ou bota no final? Você que sabe. Vamos botar no final, né? No final vamos bater com mais calma, né? No final eu escrevo com mais calma, com mais... Você que manda. O programa é seu, você que manda aqui hoje. Que bom, né, bicho? Que bom. Né? Aqui você já tá bem à vontade, né? Parando de você tá com dois amigos. Tô em casa, bicho. Tô em casa. Você tá em casa. Para com isso, então é por isso que a gente vai bater mais um papo ainda, porque ainda dá tempo, né? É porque o relógio, rapaz, esse relógio tá voando, viu? A gente que tá conversando demais. Rapidinho, né, velho? Conversa tá Já que boa. a gente quebrou já o clima, o gelo. Tem algum caso engraçado? Lá vem ele. Eu gosto de saber da vida dos outros, você sabe. Né? Eu acho que a gente tem que criar aqui um quadro no podcast pra falar da vida dos outros, fofoca. Mas eu quero saber da sua vida. Tem algum caso engraçado? Eu também tenho um caso pra falar da sua vida. Daqui a pouco eu solto aí. Antes da gravação aqui, já deve ficar muita besteira, né? Já deve dando risada na cara do outro, contando alguns casos. Rapaz, você E acredita eu queria assim, saber um caso sim, engraçado. eu não lembro, eu não sou um cara, eu não sou muito piadista, sabe? Eu não sou muito piadista, não. Não precisa ser piada, não seja um caso seu, da sua vida. Uma história da minha vida assim, que seja engraçado, que eu lembrar aqui agora, caramba. Até o final do programa você tem que lembrar. Não, eu posso lembrar até o final, então? Até o final. Eu vou lembrando, vou contar um Mas tem que engraçado. sair hoje, no vai sair programa hoje, de vai hoje. sair hoje, vai sair hoje. Vai sair hoje. Eu fui lá no podcast de junho, Danilo. E aí a gente conversando, teve uma fala sua que me marcou muito. Não vou dizer não. Mentir não, porque assim, eu procurei depois até pensar assim, meu Deus, eu não lembro de eu ter feito essa formação dentro da minha família, sabe? De sentar com minha mãe, por mais que ela compreenda a pauta racial, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Mas assim, eu nunca parei para conversar sobre isso na minha família, sabe? De uma forma ampla mesmo, muito porque venho de um bairro periférico que muitas das vezes foi marginalizado perante a sociedade por muitos anos. Desculpa. E aí, no programa de Júnior falou sobre a questão, né, de quando a mãe dele compreendeu de uma forma assim ampla o que é o racismo, né? O racismo até mesmo dentro da política, nos partidos políticos. E aí, inclusive, tem um corte
que você publicou no Instagram, né? Fazendo a chamada para as pessoas assistirem o podcast. E ele fala isso. Depois, inclusive, vocês vão lá dar uma olhada, viu? O podcast é muito bom, nós. Vamos estar aí publicando também nas nossas redes para vocês acompanharem. Porque é um ajudando o outro, né? Claro. É, a gente que vem dessa militância, que vem dessa vivência, enquanto um puder fortalecer o outro, a gente vai ser nós. Pronto. Nós. Aqui é diversidade pode, nós tudo junto. É isso. E aí, assim, aquilo me marcou muito de uma forma positiva, sabe? De começar a eu entender que não dá para eu, Jardel, construir um debate na sociedade, para fora e dentro de casa, eu não estar fazendo um debate, sabe, para os meus. Então, assim, hoje, trazendo essa conjuntura de que você é professor na sala de aula, eu vou trazer assim a educação, porque assim, né? Eu estou agora me formando em licenciatura. Claro. Então, toda a experiência é essa mesmo. Então, todo o estudo que vim, sentar com você até para entrevistar ou bater um papo aqui no podcast, sempre vai ser uma aula. Né? Então, para a gente aprende com você. Então, assim, dentro da escola hoje, principalmente aqui na nossa cidade, no Maria Quitéria, a professora, né, ganhou o prêmio da Globo, se não me engano, sobre a questão da escola antirracista. Né? E, assim, para você que constrói a pauta racial na cidade, que debate o racismo em todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade, como essa construção dentro da sala de aula da escola, né? De construir a escola antirracista. Eu vejo que hoje existe mais a preocupação em construir a narrativa, mas da prática a gente vê que assim o Estado em si ele não tem muito interesse em construir essa pauta, sabe? Tipo, não dá a munição necessária para que o educador, para que a escola, né, de um todo, ela construa. Então, assim, a gente vê que o discurso muitas das vezes é da boca para fora, mas também não dá os mecanismos, e acaba que o educador ou ele constrói a pauta dele sozinho, né? Porque a escola ela não ajuda. E meio sem força, né? E meio sem força. Aí também a gente vê que a gente é muito só lembrado no novembro, e a pauta racial se constrói no dia a dia o ano todo. Né? Então, assim, para você hoje, nesse misto de informação que é a escola, e principalmente porque as escolas hoje, né, as escolas públicas agrega o maior número de pessoas de periferia. Então, construir a pauta antirracista dentro da escola para além de ser necessário, é importante e urgente. Então, nesse contexto, você acha o quê? E é fundamental em todos os aspectos. Né? A professora que fez o trabalho no Maria Quitéria ganhou o prêmio na Globo, né? O prêmio de educação. Acho que um trabalho importante para a cidade. É uma vitória pessoal dela, porque quem é professor e sabe o que eu estou dizendo aqui, que esse foi um projeto encampado pessoalmente por ela. Porque não há um projeto de educação antirracista na Secretaria de Educação do Estado, na Secretaria de Educação do município. Não existe esse projeto. Então, existe muito mais uma vontade, um esforço, um desejo pessoal de um professor que é militante da causa, que luta por aquilo, né, e que quer ver aquela pauta sendo discutida e debatida na sociedade, e ele vai para a briga contra todos e contra tudo para poder, evidentemente, fazer essa pauta acontecer. Então, por isso que eu acho que é uma vitória pessoal dessa professora. Porque, evidentemente, eu sei, né, que é um trabalho solitário. Sim. Né? E a escola é esse lugar. Infelizmente, muitas vezes, a gestão da escola até quer ajudar, mas não tem como. Porque não se faz política racial sem dinheiro. A pessoa acha que é como é de conversa que faz. Vai vencer o racismo como? Com cuspe? É assim que vence o racismo, com cuspe? Como é que você tira 10 anos de atraso do menino da escola pública negro, do menino da escola branca? É com cuspe que tira? É com investimento público. A pesquisa mostrou essa semana que o aluno negro da escola pública está 10 anos atrasado em relação ao aluno da escola branca, ou ao aluno branco. O aluno negro está 10 anos atrasado em relação ao aluno branco. E como é que faz isso? Com conversa? Com balela? Porque isso é vencer o racismo. É você pegar esse moleque e dizer, não, você vai se equiparar, todo mundo vai estar nas mesmas condições educacional. Então, por isso que é uma luta pessoal. Então, não há investimento. Às vezes, a boa vontade do professor, do diretor, do corpo gestor, do corpo pedagógico da escola, tentar debater a pauta. Sim. Eu lembro que a gente quis fazer um Novembro Negro no ano passado da minha escola, que eu dou aula. A gente não conseguiu. Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, irmão. E a solução foi fazer umas fotos para tentar valorizar, né, a identidade negra e tal. E mesmo assim, tinha que pagar o fotógrafo, pagar a impressão das fotos, comprar cavalete para poder imprimir, para poder colocar as fotos de exposição. Quando saiu, a gente começou em outubro do ano passado, conseguiu realizar o projeto em março desse ano. Sabe?
por um esforço pessoal, e aí quero parabenizar aqui o nosso coordenador do grupo de ciências humanas da escola, né, professor Erivan, né, porque foi um incentivo, uma luta pessoal dele, uma busca pessoal para tentar realizar. Então, essa é a realidade que a escola vive quando se trata do debate racial, quando se trata do debate dos grupos étnicos minoritários no Brasil, seja ele qual for. Então, não tem incentivo público para que essas pessoas possam melhorar de verdade as suas vidas. Os caras não querem botar dinheiro, porque os caras acreditam que é gasto. Botar dinheiro em política racial, isso é gasto, rapaz. Pelo amor de Deus, não vai mudar em nada. Para com isso. Botar dinheiro para combater a homofobia, você é doido, rapaz. Bater mais. Não vale. Sabe? Porque os caras pensam que é gasto, eles não pensam que é investimento, de futuro. Porque, Danilo, quando você tem uma parcela de adolescentes que está há 10 anos atrasado na escola, não é só essas crianças que perdem, não. O Brasil também perde. Claro. Porque deixa de ter mão de obra qualificada no tempo correto. No tempo correto, pessoas para poder trabalhar, para construir o país, para fazer a economia funcionar, gerar emprego, renda. Então, quando você tem uma porção um contingente desse, que está 10 anos atrasado, o Brasil também perde. Agora só, como a gente é um país que, lamentavelmente, é um país que escolhe uns e exclui outros, para essas pessoas não tem problema nenhum essa porção estar 10 anos atrasado. Na cabeça deles, melhor seria se ele tivesse 50 anos atrasado. É verdade. Né? Eles pensam, melhor para eles seriam assim. É melhor que tivesse 50 anos, 10 anos tá pouco, pô. Deixa rolar um pouquinho aí para ver se desce mais uns 10 para ficar 20 anos atrasado. Que é bom que demora de chegar aqui onde a gente está, não incomoda a gente. Complicado, meu irmão. É o desafio. Em 2005, né, eu junto com Caio Crente, né? Capoeirista, mais duas amigas, a irmã dele e tal. A gente conseguiu trazer para aqui, para a Cidade do Saber, Paulo Betti. Sim. Ele tem um documentário muito lindo chamado Cafundó. Cafundó, sim. Já ouviu falar, né? Sim, que ele fala, Jardel, que de fato aconteceu, né, no período pós-abolição, né, no período depois da abertura das cancelas, das senzalas, o que de fato aconteceu, né, com a negrada depois desse período. Fala do Preto Velho, que foi uma figura que de fato existiu. É muito massa, muito massa. E a gente fez um cinema aqui ao ar livre nessa área aqui no fundo. Que bacana. Foi muito lindo, muito lindo. E até uma dica para as pessoas assistirem um Cafundó, um documentário, Jardel. Muito lindo, muito massa, 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 massa mesmo. Se vocês puderem, assistam, que vale muito a pena. Tem muitos trabalhos como é que eu posso dizer, do audiovisual, né? Sim. Principalmente depois das redes sociais, do YouTube, enquanto plataforma de visualização aí que as pessoas utilizam, surge muitos trabalhos bacanas que as pessoas podem acompanhar, podem se inteirar, pode aprender, né? Esse final de semana mesmo, eu varei a madrugada assistindo Amarelo, né? De MC eu não tinha assistido ainda, ele lançou acho que no ano passado, eu tinha olhado assim, mas como é coisa importante, eu só vou assistir com calma, com tempo. Então, como eu estava com um tempo mais tranquilo esse final de semana, então eu varei a madrugada assistindo 1h30, assisti todinho. E é uma aula de história racial do Brasil, aquele documentário. Não é só sobre música. As pessoas pensam que é só sobre música, mas não é só sobre música. Ele faz um percurso histórico sobre a questão racial no Brasil, sobre figuras importantes. Porque a música do CD, né, cada música é uma história. Uma história de vida. Uma história de vida. Ele vai contando o que cada música representou. Sabe? Então, assim, é um negócio maravilhoso, um documentário maravilhoso. Então, tem vários trabalhos que surgiram. O Brasil produzia muito pouco no audiovisual para o debate racial. Mas agora tem algumas coisas surgindo. Os americanos sempre produziam muito documentário, muito filme ligado a essa questão. A gente agora, graças a Deus, começou a produzir muita coisa ligada a essa questão. Acho que dá para gente assistir, principalmente nas plataformas aí que existem aí da vida, aí, nessas que tem de streaming. Que tem aí os filmes dentro. Tem muita aí. Coisa boa. Não vou fazer propaganda, não. É? Não. Vou falar de você de novo. Foi pai, é pai agora, né? Me conte aí, pai, né? menino. Boa, bom demais. Como Já é tem que quantos tá meses? esse coraçãozinho? E a menina, né? 2 Rosa. anos. Maria. Tá vivendo Maria o mundo Flor. cor de rosa. Pô, velho. Conte aí, Maria é tudo, velho. O olhinho brilhou. Você viu? O olhinho brilhou. Minha vida... Ser pai muda tudo. Pô, a minha vida melhorou para melhor com minha filha, velho. Foi tudo mais, Danilo, com ela. Então, com ela, a chegada dela me tornou mais paciente,
mais focado, mais disciplinado, mais alegre, mais apaixonado pela vida, pela família, pelos amigos. Então, Maria trouxe tudo mais para a minha vida. Tudo mais, tudo positivo. Um aluno meu descobriu que eu vai ser pai agora, eu falei, rapaz, se apegue nisso que você vai ver como a sua vida vai mudar. Um colega meu dizia, quando eu descobri que minha esposa engravidou, ele me dizia assim, rapaz, olhe, me escute, você vai ver como a sua filha vai te dar mais coragem para você lutar pela vida. E é verdade. Então, a paternidade me trouxe isso. Eu sou, assim, felizaço, a gente brinca muito, ela é super inteligente, a gente dá risada, a gente bola no chão, Eu tento, com pouco tempo que eu tenho, porque a nossa vida, infelizmente, é corrida, né? Mas, assim, dentro do tempo que eu tenho, eu até falei com minha mãe hoje, aproveitar que quinta-feira é feriado, não tem aula, eu vou ficar com Maria, vou ficar o dia todo com minha filha, brincando, resenhando, não sei o quê. Então, eu estou muito feliz, assim, estou vivendo uma fase mágica da minha vida, com a paternidade. Abri mão de algumas coisas para estar mais tempo com ela. Então, eu deixei mais um pouco à noite, né, sair no final de semana, porque esse tempo eu aproveito para curtir com ela, para estar com ela. Curtir essa fase, que é uma fase importante, né? Ela está com 2 anos, vai fazer 3 agora. Então, já fazer 3 já, né, uma fase boa demais. Ave Maria. Tu assistiu o parto? Eu sou louco por criança, Não velho. consegui assistir o parto, não, porque a gente tinha... Eu ia perguntar se você desmaiou. Porque ela nasceu na época da Covid, velho. Pô. Então não podia ter ninguém no quarto, entendeu? Ela nasceu na época da Covid, ela nasceu em julho de 2020. Eita, Era no pico. Você falando isso, meu irmão, enquanto saiu pra comprar aquele negocinho pra pendurar na porta, a filha nasceu. Oxente. Tava no hospital. Aí depois saiu pra comprar aquele negocinho, né? Eu cheguei, Sim. pra botar na porta do quarto do hospital. Quando ele chegou, A minha filha já tinha nascido. Não queria esperar o cara pra não foi? Não. Aí, Manda um beijo pra Maria. Mandar um beijo, né? Maria, te amo, Pode minha olhar filha. na câmera aí. É por olhar naquela ali, né? Mandar um beijo pra minha esposa, pra minha filha, dizer que amo vocês. Obrigado por estar do meu lado, estar junto comigo nessa nossa luta, né, velho? Que sem a família é mais difícil ainda, né? Muito mais difícil. Eu vi e ele quase chorava, né? Pô, bicha, Falar da filha é não bom é demais. Minha filha é maravilhosa. Bom Então demais. Eu quero ter mais, viu? quase fiz você chorar. E eu quero ter mais, bicho. É? Eu quero ter mais, só que a mulher não tá querendo, não. Mas eu quero ter mais, eu queria ter mais 2, pelo menos. Queria ter 2, queria ter 3 filhos, Eu cara. sou doido por criança. Pô, velho, é Eu bom pego minha demais. sobrinha. Ah, meu babo, viu? Ah, tem meu sobrinho também agora, né? Meu sobrinho Vicente, vai fazer 1 ano agora também, em julho. Né? Maria faz 5, ele faz 10, dia 10 de julho. Maria faz dia 5, ele faz dia 10. A gente torceu para que ele nascesse no mesmo dia, Olha. para ver se pudesse fazer aniversário junto. Então também Aniversário coletivo. é outro amor assim da família também, meu sobrinho, meu afilhado, meu xodó também. E a avó babona, né? Ah, demais. Todo domingo é todo mundo junto em casa. Isso é bacana. Então, assim, a família é esse ponto seguro que a gente precisa ter. Quando o Danilo falou, não, minha família me apoiou. Fundamental. É fundamental. Eu já falei com o Danilo sobre a minha experiência familiar em relação a isso, em relação ao meu amigo dele, né, meu tio Nilson, que foi totalmente diferente. E talvez isso até contribuiu para que ele tivesse uma vida mais louca, né, mais desgarrado, mais desequilibrado. Essa falta de apoio familiar que não chegou na hora correta. Mas era uma pessoa do bem. Ah, demais, isso é doido. Quando ele me Demais. ligava, ele fazia, que nada! Menino, eu ia demais. Era uma energia maravilhosa, né, era, Demais, velho? Era demais. uma energia maravilhosa. Vivi Ele- momentos bons, ele e Dema. Era mesmo? Ave Maria, tu não tem Era um noção. cara maravilhoso. Então, assim, a Então. família é essa coisa, né? Quando você tem a família junto com você, as coisas ficam mais fáceis. Fica mais. E eu adoro voltar para casa, velho. Eu adoro estar em casa. Eu adoro demais. Eu vou conversar hoje com o Adilson Alves, né? E aí Rapaz, vamos mexer de entrevista. ele menino. estava me cobrando, porque marcou comigo uma não sei quantas vezes para eu ir lá, mas eu estava curtindo minha filha, eu não queria outra coisa a não ser isso, não, velho. Errado. Eu você fiquei não tá. 2 anos aí só nessa vibe. Agora vamos voltar à atividade de novo, trabalhar um bocado. Senão ele chora. Trabalhar um bocado. E aí lembrou do fato inusitado da vida? Eu quero saber. Pô, de verdade, eu não tenho assim uma coisa muito engraçada na minha vida, sabia, velho? Eu não tenho. Não precisa Eu tô ser engraçado, tentando é o que você acha Eu interessante, tô que você tentando queira lembrar aqui, compartilhar com a gente. alguma história da política que aconteceu, porque a política acontece muita coisa engraçada na bem, política, né? A política deve ser uma coisa engraçada, né? Mas assim, eu lembro de contar uma história que foi da campanha, né? A gente coordenava a campanha do vereador aqui na cidade. E aí saiu uma carreata. Saiu uma carreata da Avenida Concêntrica, vai subir ali a Radial B
pegar o Gravatar, né? Sim, e descer Radial A. sim. E parar lá embaixo numa cidade. E aí tinha um acordo na carreata, tinha um acordo com a majoritária de que era assim, um vereador, ia vir um vereador com um mini-trio ou um paredão, e depois outro vereador. Né? E aí, quando a gente chegou na carreata, o que aconteceu? A campanha de meu amigo Maurício Bacelar. Um abraço para Maurício. De Ana Gomes naquela época, minha amiga Ana Gomes. Eles tinham colocado um mini trio na frente, aí botou o pessoal da campanha no meio e atrás colocou um trio gigante. Aí eu procurei, na época, o coordenador na majoritária para conversar. Rapaz, não pode. A gente está vindo atrás aqui, o acordo da reunião não foi esse. Foi que a gente deveria ter um mini-trio, ou um paredão, ou um mini-trio, ou um trio, o pessoal da campanha, e vinha outra campanha atrás. Vamos conversar aí para a gente conseguir tirar ou tirar o paredão, ou tirar o mini-trio. A gente foi conversar. E aí conversamos com quem? Conversei primeiro com a Ana, né? Com a Ana Gomes. Não tinha nenhuma relação de amizade com ela ainda, mas ela foi super solícita. Não, tá certo, vamos aqui ver como é que a gente vai resolver. E fomos conversar com o coordenador da campanha de Chico Tu. Ou da campanha de Maurício Bacelar, que foi nosso amigo, né? Falecido aí, Chico Tu, lamentavelmente. Lamentável. E que nos deixou muito cedo, né? Tinha muita coisa para fazer na cidade ainda. E aí fomos conversar com o Chico Tu. Aí fomos lá conversar com o Chico, aí chegou, Chico, o acordo da majoritária não foi esse, a gente saiu da reunião, saiu combinado assim, não sei o que, tal. Aí ele falou assim, não, pode deixar que a gente vai resolver. Só que quando eu dei as costas, ele falou, não vou usar o termo, né? Aí, só que ele deu azar que quando ele falou isso foi exatamente na hora que eu olhei para trás, pô. E eu vi. Aí eu falei, esse cara quer me sacanear, velho. Não vai dar certo, irmão. Vai dar merda. Quando a gente sobe a radial, aí tem o Gravatar, para subir o Gravatar, tem uma pracinha, né? Sim. Não tem uma pracinha? Do Ficam. A pracinha do Ficam. Aí tem aquela pracinha. Sim. A campanha, como se diz, a carreata fez isso, contornou a pracinha para subir. Para atravessar. Isso. Quando eles contornaram, eu falei, a gente vai cortar aqui no meio. Aí a gente cortou. Meu irmão, o pau quebrou. Jardel apoiou. Rapaz, bicho, bateram em Jardel. Meu Deus. O cara queria passar. O cara queria passar com o carro em cima de mim. Meu tio foi pra cima bater no carro. Rapaz, foi uma confusão isso aí. Aí na segunda-feira era a reunião majoritária. O pau comeu também. Eu nem lá fui, não fui na reunião não. Aí quando acabou a reunião, alguém me ligou, não lembro quem foi. Velho, foi. Jefinho me ligou. Júnior, bicho. Rapaz, aqui na reunião só deu seu nome, pô. Disse que você bagunçou a carreata, que você sacaneou tudo lá. Eu falei, ô Jefinho, bicho, o cara queria tirar a gente como otário, pô. A gente era presidente da Câmara, queria sacanear o presidente da Câmara. Não pode, não. Tem que respeitar o poder, o comando. Foi. A gente cortou, foi um negócio louco isso aí, foi verdade. Foi, Jardel? Foi um negócio de doido. Tinha a Milena também que apanhou também, não foi? Foi o cacete, meu irmão. Agora eu apanhei também porque disso, velho, politicamente. Viu? Aí a reunião majoritária, os caras pau em mim. Quando chegou de segunda-feira à tarde, era a reunião da campanha, os caras pau em mim também. Eu também, ao invés de não chamei você, eu peguei a porra e firmei, não sei o que, aí fui embora. Mas foi resenha. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Já rapidinho assim? Foi muito rápido. Rapidão, né, velho? Conversa boa, velho. Isso, quando a conversa é boa, tudo flui e a gente nem percebe, hein? Foi bom demais. Mas é uma horinha, né? Porque senão, é bom demais. Acho que uma hora é um tempo bom, deixar todo mundo, deixar todo mundo com gostinho demais, né? Porque você vai voltar aqui ainda. Claro, né? Tem que voltar. Principalmente por causa da moqueca de camarão, né? Vou trazer da camisa. Essa camisa você me deve 2 camisas, você sabe, né? Tem 2. Como assim? Ele me deve 2 camisas. Tem o movimento. Camisa tanta gente, velho. Do movimento e agora é essa. Agora essa aí, I Love Quebrada. E eu cobro, viu? Eu ainda vou pra sua porta, senão eu vou na peixaria de sua mãe. Beijo pra minha mãe, Dona Benta, meu amor. Uma mulher que me ensinou tudo, velho. Aí, tá vendo? Tem que mandar os beijos. As crias de Balbina. Velho, minha avó, Dona Balbina. Foi quem começou, né? Começou tudo, né, velho? Construir esse legado. Esse legado da família. Não é 80%, como o Daniel falou, que a família do peixe da cidade, né? Não, é importante você falar isso, depois o povo tá aí atrás de você. Administra um pouquinho, mas não é 80% nada. Se fosse 80% mesmo, mas administra um pouquinho. A gente administra um pouquinho do comércio do peixe da cidade, a família toda. Júnior, tem alguma frase, alguma palavra, alguma mensagem que você queira deixar aqui pra galera?
Sempre tem, né, velho? Solta aí. Solta aí. Eu quero dizer para as pessoas, principalmente, né, para os negros, para as negras da nossa cidade, do Brasil, que vão ver esse podcast, que eu tenho certeza, dizer que, por mais que as coisas pareçam difíceis, e a gente vive no Brasil de dificuldades, né, mas que a gente não deve, de forma nenhuma, baixar a cabeça, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de lutar pelas coisas que a gente acredita e não deixar de lutar contra o racismo. Que a gente precisa ter um compromisso ético, moral, social e político com essa pauta, porque essa é a pauta das nossas vidas. Lutar contra o racismo é a gente construir uma sociedade melhor, a gente construir um futuro mais digno para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. E é isso, evidentemente, que eu quero deixar de recado para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas negras, porque eu acho que o homem e a mulher negra, né? O homem e a mulher negra, eles precisam de mensagem de motivação diária. Verdade. Mensagem dada. Mensagem dada. Júnior, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por agradeço, você ter véio. aceitado esse Que alegria, convite. velho. Que honra. Que honra. Bom, né? Queria que a gente ficasse aqui a bom, né? tarde inteira batendo esse papo massa. Foi bom demais, velho. Adorei, bicho. Bom, né? E rápido, que a gente nem viu o tempo passar. Eu agradeço, muito obrigado a vocês pela Mas oportunidade de outros, poder vai conversar vir aqui no Universidade Pod. Deixa né? aqui a sua mensagem. Ui, pra lá você vai que- E eu vou deixar aqui derrubar uma mensagem junto, pra viu? galera. E é isso, Diversidade gente. Pode. Vamos encerrar, né? Encerrar já? Já, tem que encerrar, porque senão não vai deixar de passar na TV. É verdade, é verdade, é verdade. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Isso aqui é o nosso segundo episódio do Diversidade Pod. Aproveita para poder compartilhar para todo mundo aí, manda para a família, nos grupos, no WhatsApp. Bota aí na boca de ciclano, de fulano, porque aqui é fuar Na de boca do verdade. povo. Aqui é fuar. Aqui Aqui é é fuar. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, ative o sininho para receber a notificação do próximo convidado, viu? Exatamente. E vai ser fuar. Aqui é sempre fuar. Sempre fuar. Tchau, Beijo. tchau, gente. Até a próxima. Olha! Locutor.